Primeiro, Deus. Alguns tentarão dizer que, mesmo segundo as nossas escrituras, Deus é um corpo, porque encontram escritos em Moisés: nosso Deus é um fogo devorador. Deuteronômio 4:24. E no Evangelho de São João, Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:24. Ora, o fogo e o sopro do espírito para eles não são mais do que corpos. A este pergunto: o que eles acham desta afirmação da Escritura? Deus é luz? De fato, João escreve na sua epístola: Deus é luz e nele não há encontra trevas. 1 João 1,5. Trata-se certamente dessa luz que ilumina toda a inteligência dos que podem entender a verdade. Como se diz no Salmo 35: na tua luz veremos a luz. Mas é que devemos chamar a luz de Deus, na qual se vê a luz, senão ao poder de Deus que faz ver na iluminação a verdade, que é chamado a verdade. Eis, pois, o que quer dizer a palavra: na tua luz veremos luz. Na palavra e na sabedoria que é o Filho, nele veremos a ti, ó Pai. Será porque é chamado luz que podemos pensar que ela é como a luz do sol desse mundo? E como é que um pouco de inteligência, por menor que seja, nos poderia ser dada se recebêssemos a causa do conhecimento dessa luz e se encontrássemos nela a capacidade de entender a verdade? Segundo, se portanto admitem a nossa afirmação que o próprio raciocínio demonstrou a propósito da natureza da luz, e se reconhecem que Deus não pode ser compreendido como um corpo segundo a nossa noção de luz, a mesma explicação será dada a propósito do fogo devorador. Deuteronômio 4:24. Deus, enquanto fogo, o que é que devora? Propôs-se supor que devemos a matéria corporal, isto é, a madeira, o ferro e a palha, conforme em 1 Coríntios 3:12. E há que de digno da glória de Deus, se Deus é o fogo que consome os materiais deste modo? Consideremos antes que Deus sem dúvida devora e extermina, mas que ele devora os maus pensamentos do espírito, devora as ações torpes, devora os desejos de pecado, quando penetra no espírito dos crentes e habita nas almas que se tornam aptas a receber a sua palavra e a sabedoria. Ao mesmo tempo, seu filho, conforme ao que foi dito: o Pai e eu viremos e a ele e faremos nele a nossa morada. João 14:23. Uma vez que devorados todos seus vícios e todas as suas paixões, Deus faz dessa alma um templo digno dele. Quanto àqueles que, em razão da palavra Deus é Espírito, pensam que Deus é um corpo, eis como lhe devemos responder. O que é costume na Escritura quando se quer designar uma coisa que é o contrário do nosso corpo espesso e sólido, é empregar o termo espírito. Por exemplo, a letra mata, mas o espírito dá vida. 2 Coríntios 3:6. Seguramente ele designa por letra o que é corporal e por espírito o que é intelectual, a que nós chamamos também espiritual. O apóstolo também diz: até este dia, quando se lê Moisés, um véu baixa sobre o coração, mas desde que alguém se converta ao Senhor, o véu lhe será retirado, porque onde está o Espírito do Senhor, está a liberdade. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 15. E, pois, enquanto não nos convertermos à compreensão espiritual, um véu repousa sobre o nosso coração. E esse véu quer dizer uma compreensão grosseira, esconder a Escritura, como nós o dizemos e opinamos. É o véu que devia estar sobre o rosto de Moisés quando ele falava ao povo, quer dizer, quando a lei era lida em público. Mas se nós nos voltarmos ao Senhor, lá onde está também o Verbo de Deus, e onde o Espírito Santo revela o conhecimento espiritual, então o véu será retirado, e contemplaremos com o rosto descoberto a glória do Senhor nas Santas Escrituras. Terceiro, numerosos santos participam do Espírito Santo, mas isso não faz com que se possa de modo nenhum conceder o Espírito Santo como um corpo, que seria dividido em partes corporais para cada um dos santos que a recebesse. Na realidade, ele é um poder santificador e diz que dele participam todos aqueles que mereceram ser santificados pela sua graça. Para tornar mais fácil a compreensão do que dizemos, vamos tomar um exemplo de coisas que são de outra ordem. São muitos aqueles que têm parte na ciência e na prática da medicina. Seria o caso de pensar que cada um deles pega um pedaço de um corpo,
chamado medicina, que por estar à disposição deles lhe proporciona essa participação nele, não seria antes mais correto pensar que tem parte na medicina todos aqueles cuja inteligência está pronta e apta para captar essa ciência e esta prática? Mas o exemplo da medicina não é comparável sobre todos os aspectos ao caso do Espírito Santo, apenas enquanto prova que não se deve considerar logo como corpo aquilo que é compartilhado por muitos. O Espírito Santo difere muito da medicina, tanto pela natureza quanto pela ciência, porque o Espírito Santo é uma substância intelectual que subsiste e existe por si mesmo, e a medicina não é nada disso. Quarto ponto, precisamos passar aquela expressão do Evangelho em que está escrito: Deus é Espírito, João 4:24, e mostrar que ela deve ser compreendida conforme o que nós dissemos. Perguntemos quando é que o nosso Salvador disse, a quem e a propósito de qual questão. Sem dúvida, o que vamos encontrar é que ele pronunciou essa palavra quando disse: Deus é Espírito, dirigindo-se à samaritana que acreditava, segundo a opinião dos samaritanos, que se devia adorar a Deus no monte Gerizim. De fato, a samaritana perguntava-lhes, percebendo que ele era judeu, se devia adorar a Deus em Jerusalém ou nessa montanha, e ela dizia: Todos os nossos antepassados adoraram nesta montanha, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. João 4:20. A opinião da samaritana supunha que em certos lugares corporais tem um privilégio maior ou menor, de nele se poder adorar a Deus, portanto seria ou não mais adequado fazê-lo em Jerusalém ou em Gerizim. A isso responde o Salvador dizendo que, se quer seguir a Deus, é preciso abandonar todas as representações de lugares materiais. Ele disse: Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai, nem em Jerusalém, nem nesta montanha. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4, verso 21 ao 23. Vede como ele associa corretamente a verdade com o Espírito, ao falar do Espírito em contraste com os corpos e também para diferenciar da verdade a sombra e a imagem. Porque aqueles que adoravam em Jerusalém, prestando culto à sombra e imagem de coisas celestiais, não adoravam Deus nem em verdade, nem em espírito, e assim também aqueles que adoravam no monte Gerizim. Quinto ponto, depois de ter refutado, conforme podemos, todas as interpretações que levem a sugerir, seja o que for de corporal, dizemos agora, de acordo com a verdade, que Deus é incompreensível e inatingível pelo conhecimento. Se há alguma coisa que pudermos compreender ou pensar a respeito de Deus, devemos acreditar que Deus está de muitas maneiras para além daquilo que podemos julgar a seu respeito. É como se alguém que mal pode vislumbrar uma centelha ou a pálida luz de uma lâmpada pequena quiséssemos explicar como é a claridade e o esplendor do sol. Não seria preciso dizer-lhe: o esplendor do sol é melhor e mais poderoso do que és capaz de ver, e assim é de tal modo que não podemos explicar nem avaliar. Assim é com nosso espírito quando ele se encerra na prisão da carne e do sangue, e que por essa participação na matéria, ele se toma lento para compreender e obtuso, apesar de ser muito superior à natureza corporal, se esforça para atingir as coisas incorporais e de nelas captar uma noção, mas obtém apenas o equivalente a uma centelha ou a luz de uma lamparina. Ora, de todas as coisas intelectuais, isto é, incorporais, qual, senão Deus, ultrapassa todas em beleza e em excelência, de modo indizível e inapreensível, sua natureza não pode de modo nenhum ser captada nem pela mais aguda, pura inteligência humana. Sexto ponto, não é absurdo utilizar ainda outra comparação para mostrar a questão de modo mais evidente. Por vezes o nosso olhar não pode observar a própria natureza da luz, quer dizer, a substância do sol, mas observando o seu esplendor, ou os raios que passam pela janela, ou por outro pequeno objeto que receba a luz, podemos avaliar qual seja a origem e a fonte dessa luz material. Da mesma maneira, as obras da providência divina e a arte que se mostra no universo são como os raios da natureza divina em relação com a sua substância e a sua natureza. A nossa mente, como por si mesma, não pode ver Deus como ela é, e compreende, contudo, o Pai do universo a partir da beleza das obras e da graciosidade das criaturas. Não se deve, portanto, pensar que Deus é um corpo ou que está num corpo,
mas que é uma natureza simples, intelectual, que não admite nela nenhum tipo de adição, e do mesmo modo se deve acreditar que não se contém em si mesmo nem mais nem menos, mas que é sobre todos os aspectos uma monada, ou por assim dizer, uma inteligência e fonte de onde tem origem todas as naturezas intelectuais ou inteligências. Para se mover ou agir, a mente não precisa de espaço material, nem de grandeza simples, nem de figura corporal, nem de cor, e não tem absolutamente carência de qualquer coisa própria do corpo ou da matéria. É por isso que essa natureza simples, que é totalmente espírito, não pode admitir demora nem hesitação nos seus movimentos e nos seus atos, para evitar que a simplicidade da natureza divina não pareça constrangida, numa certa medida, por uma adição desse tipo. Assim, o princípio de todas as coisas não se pode achar composto e diverso, nem múltiplo ou não uno. Por isso, esse princípio deve ser percebido como estranho a qualquer mistura com a corporidade e consistir, por assim dizer, na única forma da divindade, que a mente não precisa de lugar para se mover segundo a natureza, isso é certo, até pela intuição da nossa própria mente, porque se ela permanece na sua dimensão e se nenhuma causa exterior vem enfraquecê-la, nunca será impedida pela diversidade de lugares de agir segundo seus movimentos e a sua capacidade de se mover não receberá. Se objeta, por exemplo, que pela agitação das ondas dos mares e mente dos navegantes tem menos vigor do que quando está em terra, é preciso acreditar que essa afeição não se deve à diferença de lugar, mas às sacudidas e perturbações do corpo, a qual a mente está unida e como que nele inserida. De fato, estar no mar para o corpo humano é uma situação contra a natureza e por isso, por uma espécie de desequilíbrio que o atinge, a ele recebe sem ordem nem regularidade os movimentos da inteligência, e a sua ascuidade se enfraquece perante as incitações do pensamento. O mesmo se passa com as pessoas atacadas pela febre em terra. É certo que, se a inteligência deles, pelo efeito da febre, não cumpre tão bem o seu ofício, não é culpa do lugar, mas de doença que perturba o corpo e por essa desordem o impedem de prestar seus serviços habituais à inteligência nas condições conhecidas e naturais. Porque nós, os homens, somos seres vivos, compostos de um corpo e uma alma. Foi isso que realmente nos permitiu habitar sobre a terra. Mas Deus, princípio de todas as coisas, não deve ser concedido como composto, não seja o caso de se supor que os elementos dos quais se compõe tudo, que é composto, sejam anteriores ao próprio princípio. A mente também não tem necessidade da grandeza corporal para agir e se mover, como os olhos que se dilatam para enxergar os objetos de maior tamanho, mas se encolhem e retraem para ver os menores e os reduzidos. De fato, a mente tem necessidade da grandeza do inteligível, porque não cresce pelo corporal, mas pelo inteligível, pois a mente não se desenvolve até o 20º ou 30º ano por crescimento corporal junto com o corpo, mas a sua acuidade se aperfeiçoa pela instrução e pelo exercício. Os dons que recebem fazem progredir a penetração intelectual e torna-se capaz de compreensão maior, não porque cresceu pelo crescimento corporal, mas porque se afinou pelo exercício da instrução. Essas qualidades ela não pode recebê-la desde a infância ou desde o nascimento, porque a composição dos órgãos que o intelecto utiliza como instrumento para se exercitar ainda é inapta e muito obtusa. Ela ainda não está capaz de sustentar a faculdade de fazer operações mentais e não tem força para manifestar a capacidade de perceber a ordem do que conhece. Sétimo ponto. Se alguns julgam que a mente e a alma são corpos, gostaria que me respondesse: como é que recolhe as noções e afirmações de coisas tão importantes, tão difíceis e tão sutis? De onde lhe vem o poder da memória? De onde a contemplação das coisas invisíveis? De onde a evidente compreensão dos incorporais que existem no corpo? De onde recebe ela o poder de captar e compreender as doutrinas divinas que são manifestamente incorporais? A não ser que se tenha a seguinte opinião: a forma deste corpo e a configuração das orelhas e dos olhos contribuem para o ouvido e a vista, e os membros formados por Deus têm cada um pela qualidade de sua forma uma disposição para a atividade,
para a qual foram instituídos pela natureza, do mesmo modo seria preciso compreender que a constituição da alma ou da mente foi de algum modo formada de maneira a ser adaptada e apropriada, conforme os casos, à compreensão de cada um dos objetos e as movimentações vitais. Mas não imagino o que é que poderia descrever ou dizer qual é a cor da mente enquanto a mente se move de modo inteligível. Para confirmar e desenvolver o que já dissemos acerca da mente ou da alma, como ela ultrapassa toda natureza corporal, podemos ainda acrescentar o seguinte: cada sentido corporal se refere a uma substância sensível, para a qual se dirige o sentido corporal. Por exemplo, a vista dispõe as cores, a figura o tamanho, o ouvido dispõe as palavras e os sons, o olfato os odores bons ou ruins, o paladar o sabor, o tato as coisas quentes ou frias, duras, ásperas ou lisas. Todos percebem com clareza que o sentido intelectual é de longe superior aos outros sentidos de que acabamos de falar. Não seria então absurdo que sejam apresentadas a atividades desse sentido substâncias que lhes sejam inferiores, mas que nada de substancial seja apresentado a essa faculdade superior, isto é, ao sentido do intelecto, e que a faculdade da natureza intelectual seja ligada aos corpos como um acidente ou uma consequência? Aqueles que o dizem, sem dúvida, não respeitam ao proferir tais coisas substância que neles também é superior. Mais ainda, o insulto se dirige ao próprio Deus se pensam que podem ser compreendidos pela natureza, porque para eles também, sem dúvida, aquilo que pode ser compreendido e captado por um corpo é um corpo, e recusam-se a reconhecer a afinidade que existe entre a mente e Deus, de quem é propriamente a imagem intelectual, e que por essa razão pode captar algo da natureza divina, sobretudo se for purificada e separada da matéria corporal. Oitavo ponto. Essas afirmações talvez tenham menos autoridade junto daquelas que querem ser instruídos nas coisas divinas a partir da Santa Escritura e que nelas procuram a prova da maneira pela qual a natureza de Deus está tão acima da natureza dos corpos. Vejamos se o apóstolo não diz a mesma coisa quando fala de Cristo ao dizer: aquele que é a imagem do Deus invisível, o primeiro de toda a criação. Colossenses 1,15. Isso não quer dizer, como pensam alguns, que a natureza de Deus é visível para um e invisível para o outro. Com efeito, o apóstolo não diz a imagem do Deus invisível para os homens ou invisível para os pecadores, mas coloca uma afirmação absolutamente invariável acerca da natureza própria de Deus quando diz imagem do Deus invisível. E quando João no Evangelho diz nunca ninguém viu a Deus, João 1,18, mostra claramente a todos os que são capazes de compreender que não existe nenhuma natureza para a qual Deus seja visível, não no sentido em que seria visível por natureza, ultrapassando por causa da fraqueza desta, mas porque pela sua natureza não pode ser visto. Se me perguntam o que penso a respeito do próprio unigênito, e se eu disser que também para ele a natureza de Deus não é visível, ela que é invisível por natureza, não se deve logo considerar essa opinião como ímpia ou absurda, e vamos oferecer uma explicação coerente. Ver é uma coisa, conhecer é outra. Ser visto e ver é uma coisa própria dos corpos. Ser conhecido é uma questão do intelecto. Assim, tudo que é próprio dos corpos não deve ser pensado a respeito do Pai e do Filho, mas o que pertence à natureza da divindade é o que está presente nas relações entre o Pai e o Filho. O Evangelho não diz: ninguém viu o Pai a não ser o Filho, ninguém viu o Pai a não ser o Pai, mas diz: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, nem o Pai a não ser o Filho. Mateus 11:27. Isso indica claramente que o que para as naturezas corporais e para suas mútuas relações chamamos ver e ser visto, diz para o Pai e o Filho conhecer e ser conhecido pelo poder do conhecimento e não pela fragilidade das visões. Por isso não podemos falar propriamente de ver e ser visto a propósito da natureza incorporal e visível. E por essa razão não se diz no Evangelho que o Pai é visto pelo Filho, nem o Filho pelo Pai, mas que é apenas conhecido. Nono ponto. Se alguém nos pergunta por que se diz felizes os corações puros porque eles verão a Deus, Mateus 5,8, parece que a nossa ascensão ficará assim mais firme ainda, porque ver Deus pelo coração não é justamente compreender e conhecer pela mente, como acabamos de expor. Muitas vezes o fato dos nomes dos membros sensíveis são relacionados com a alma. Assim se diz, ver pelos olhos do coração. Efésios 1,18.
é ter a intuição de uma coisa intelectual pelo poder da inteligência. Do mesmo modo, fala-se de escutar com os ouvidos quando se percebe um sentido intelectual mais profundo. Dizemos ainda que a inteligência pode servir de dentes quando ela mastiga e come o pão da vida que desce do céu. João 6, verso 33 ao 51. De modo semelhante, diz que ela recorre aos serviços dos outros membros que se atribuem às faculdades da alma por uma transição de sua aplicação corporal. Como diz Salomão, encontrarás o sentido divino. Provérbios 2:5. Com efeito, ele sabia que em nós existem dois gêneros de sentido. Um é o do sentido mortal, corruptível, e o outro é o imortal e a questão do intelecto, o sentido que aqui chamei de divino. Eis, portanto, o sentido divino, não dos olhos, mas do coração puro, isto é, da mente e graças ao qual Deus pode ser visto por aqueles que são dignos. Podem se encontrar em abundância em todos os escritos do Novo e do Antigo Testamento, exemplos do termo coração utilizado comumente, isto é, a faculdade intelectual. Compreendo, portanto, assim, a natureza divina de um modo sem dúvida muito inferior ao que conviria, por causa da fraqueza da inteligência humana. Vejamos agora o que quer dizer o nome Cristo.